Olá, galera do segundo ano. Vamos seguir agora a nossa aula de revisão. Vamos revisar o filo, o reino animal, reino animalia. Tá, pessoal? Esse assunto foi direcionado no segundo bimestre, onde eu coloquei algumas videoaulas do YouTube para que vocês possam estar estudando aí em suas casas. Mas estou fazendo alguns vídeos para a gente poder revisar os 3 primeiros filos que nós estudamos. E o primeiro é o filo dos poríferos, ou filo porífera. Então, vocês podem anotar esse desenho aí do slide, que são as esponjas do mar. Quem faz parte deste filo são as esponjas do mar. O reino animal é um reino bastante diversificado. Ele é composto por 9 filos. E o primeiro filo é esse filo, que é o filo das esponjas do mar. Pessoal, as esponjas do mar, eles são exclusivamente aquáticos, tá? Não existe esponja terrestre. Eles são animais exclusivamente aquáticos. Então, nós vamos conhecer, tá, esses animais. Inclusive, a gente vendo ele assim, sem ter nenhum conhecimento, a gente pensa que eles são plantas, mas na verdade não são plantas, são animais. Embora sejam animais bem simples, mas são animais. Então vamos conhecer como é que é organizado esses animais. Então vamos para a parte das características, as características deste filo. Então, primeiro, uma característica muito importante e que dá o nome do próprio filo é que as esponjas, elas são portadoras de poros. O corpo da esponja é totalmente formado de poros. Poros são pequenas aberturas que fica todo no corpo do animal. Tá? Então, são animais portadores de poros. Uma outra característica desses animais é que eles não formam tecidos verdadeiros. Turma, esses animais são animais simples. Eles não vão ter nenhum tipo de órgão. Tá? Tudo neles funciona através de célula. A célula é que vai fazer tudo nesse animal. Eles não têm órgãos, eles não têm tecidos, tá? Então, por isso que eles não formam tecidos verdadeiros. Como eu já falei, a próxima característica, a maioria deles são marinhos, né? Eles são exclusivamente aquáticos, exclusivamente do mar, certo? A próxima característica aqui é que a esponja ela tem uma célula típica do filo, que é chamado de coanócito. Coanócito é a célula típica da esponja. Por que a célula típica? Porque essa célula ela vai fazer várias funções na esponja. Praticamente, ela vai desempenhar todas as funções vitais que logo a mais a gente vai ver da esponja. Próxima característica, são animais sésseis. O que são animais sésseis? São animais fixos, ou seja, animais que não se movimentam, principalmente na fase adulta. Porque quando a gente for ver a parte de reprodução, vocês vão ver que a esponja ela pode produzir uma larva e a larva ela pode se movimentar. Mas a esponja na fase adulta ela é totalmente fixa no substrato.
E a última característica aqui é que são aneuromiários. O que é um indivíduo aneuromiário? Porque não vão apresentar sistema nervoso e muito menos muscular. Então, a esponja do mar não vai ter um sistema nervoso, tá? Ela não vai ter músculos. Como eu já falei, são animais simples. São animais que toda a funcionalidade do animal será através de uma série de células, de conjunto de células, que a gente vai já ver quem são essas células, além desta aqui, tá? Que eu já falei que é uma célula típica dos poríferos, das esponjas do mar. Passamos então adiante. Então eu passei inclusive uma atividade no segundo bimestre que pedi para que vocês desenhassem, né, a estrutura de uma esponja, como é que é uma esponja. Então a maioria de vocês acertaram, porque eu já verifiquei essa atividade, vocês desenharam a esponja, né, praticamente assim nesse formato, como vocês estão vendo aí no slide. Alguns desenhos maravilhosos, vocês estão de parabéns. Bom, gente, aqui nós estamos vendo a parte, principalmente a parte interna da esponja, né? A esponja ela é formada basicamente de 3 partes. Nós temos aqui ó, em cima é uma abertura que chama-se ósculo. Essas outras aberturas aqui são os poros. E aqui dentro da esponja é o átrio. Então, nós temos que ter essas 3 partes. Internamente é o átrio. Externamente nós temos os poros, que fica em todo o corpo da esponja, cheio de poros. Por isso o nome de poríferos. E aqui é uma abertura chamada de ósculo. Pessoal, essa estrutura desse animal tem tudo a ver com a vida dele. Porque esse animal, ele é filtrador. Ele é um animal que vai adquirir suas substâncias nutritivas através da filtragem da água. Então, a água vai entrar no seu corpo através dos poros. A água entra dentro do corpo da esponja através dos poros. Quando a água chega aqui, nesse espaço, que é o átrio, ela fica circulando aqui, ó. E nesse processo de circulação dessa água, as células vão captar, vão absorver os nutrientes da água, os componentes da água. E depois essa água vai sair pelo ósculo. Então a água entra aqui pelos poros, circula no átrio e sai pelo ósculo. Tá, pessoal? É assim que se faz o trajeto da água dentro deste animal. Isso é tanto, assistindo alguns vídeos de mergulhadores cientistas, eles injetaram uma seringa de tinta justamente aqui em um poro da esponja. E eles verificaram que após eles injetarem essa tinta, com alguns minutos depois, essa tinta saiu por aqui. Interessante que a tinta saiu apenas por essa abertura, não saiu por um outro poro. Então, comprovando o trajeto que a água faz na esponja, tá, gente? Porque a esponja, ela é filtradora, são animais filtradores, filtram a água e absorvem seus nutrientes, certo? Então, em todo o corpo da esponja tem células. E aqui você vê a célula típica, né? A célula típica da esponja é essa célula aqui, chamada coanócito. Veja que ela fica aqui, ó, ela se localiza em toda a região interna da esponja. Porque o coanócito é ele que vai receber as substâncias.
você verifica que é uma célula que tem essa estrutura aqui que é chamada de flagelos. Então, os flagelos eles ficam se movimentando aqui dentro da parte interna do corpo da esponja. E nesse movimento, a água fica circulando aqui dentro. E nessa circulação, as substâncias vão caindo aqui dentro, ó. Vão caindo aqui dentro da célula e ela vai absorvendo essas substâncias, nutrindo todo o animal. Tá? Então, por isso que a gente diz que essa célula é uma célula típica do porífero, porque ela tem essa função de extrema importância para o animal. Aí tem outras células, pessoal. Tem o pinacócito, que é uma célula que se localiza mais nessa parte externa do corpo da esponja. Tem as espículas. As espículas é como se fossem ganchos, espinhos que ficam no corpo da esponja, gente. Porque a esponja, ela é um animal invertebrado, ela não tem estrutura óssea. Então, para ela se sustentar, tem que ter essa estrutura aqui, né? Porque vai dar um arranjo ao corpo desse animal. Então, a espícula tem essa função aí de dar arranjo e sustentação, né, ao corpo da esponja. É tanto que se você tocar um animal desse, passar a mão, ela não vai ser algo macio, né? Ela vai ter uma rigidez, uma aspereza, justamente por conta da presença das espículas. Outra célula aqui, ó, também o amebócito. Tá? O amebócito fica aqui nessa parte, parece uma ameba mesmo. O amebócito está aqui na parte interna também do corpo do animal. Aí nós temos as funções de cada parte da esponja, né? A função do ósculo, como eu já falei, qual é a função? A abertura por onde sai a água contendo resíduos, espermatozoides e outros. Então, o ósculo, que é aquela parte que fica na parte em cima da esponja, é uma abertura por onde a água sai. Aí nós temos o átrio, né? O átrio ou o espongiocele, que é aquela parte, aquela cavidade interna, por onde circulam os nutrientes e os gases, fica tudo circulando lá dentro. Temos os poros, possibilita o fluxo de água para o interior do átrio, né? Os poros é por onde a água vai entrar dentro da esponja. Quem vai fazer o processo de sustentação, quem vai sustentar o corpo da esponja são as espículas, que eu já expliquei para vocês. Aí nós temos o coanócito, qual é a função? Provoca um contínuo fluxo de água do ambiente para o átrio do animal. Então, o coanócito ele vai provocar a circulação da água dentro da esponja e coletar as substâncias nutritivas da água. E temos também o amebócito. Amebócito é uma célula que fica livre, ela fica se movimentando dentro da esponja e ela é capaz de se diferenciar em outras células. Ela é capaz de formar um coanócito, ela é capaz de formar um pinacócito, ela é capaz de formar outros tipos de célula. Então, vamos adiante. Turma, aqui é as formas das esponjas. As esponjas elas podem ter 3 formas básicas. A forma mais simples é essa aqui, ó, é a forma ascon. É a forma ascon. A ascon é uma forma em que o átrio, que é essa parte interna, ela é maior, tá? Tem essa forma aqui sicon. A forma sicon ela é um pouco mais complexa. Veja que
O átrio, ele já é menor aqui, ó, o espaço do átrio, ele é menor, porque aqui dentro fica cheio de câmeras. A água ela vai ficar mais comprimida dentro dessa esponja, o que vai melhorar a absorção de água. Quanto mais apertado tiver aqui dentro, melhor a absorção que a água vai ter dentro da esponja. E a forma mais complexa é a forma Leucon. Nota como o átrio está bem menor. A água ela fica aqui bem mais comprimida, tá? Então, se vocês me perguntarem qual é a forma mais complexa, eu direi para vocês que é a forma Leucon. Porque a forma Leucon a água vai estar bem mais comprimida aqui dentro da esponja e vai melhorar a absorção de nutrientes. Enquanto aqui ela é mais simples, é uma forma mais simples, ok? Então, são essas três formas, Ascon, Siccon e Leucon. Como eu disse para vocês, a esponja não tem órgãos. Quem vai fazer as funções vitais são as células. Então, quem é que vai fazer a digestão das substâncias nutritivas? A digestão, quem vai fazer é a célula. Por isso que a gente diz que a digestão da esponja é intracelular, ou seja, vai ser realizada dentro da célula, no interior da célula. Quem vai fazer essa digestão, gente, é o coanócito, essa célula que tem esse flagelo aqui, tá? O coanócito é que vai fazer a digestão das substâncias orgânicas na esponja. Vamos em frente. Agora, gente, vamos para a parte de reprodução. Mas esses animais se reproduzem, professora? Sim, todo ser vivo ele tem que se reproduzir. Porque a reprodução é a garantia da perpetuação da espécie, tá, gente? Então, a esponja ela tem duas formas de reprodução. A reprodução sexuada, a reprodução assexuada. Lembrem lá da nossa primeira aula, né, onde a gente viu o que é uma reprodução sexuada, o que é uma reprodução assexuada. Agora nós vamos precisar desses conceitos. Ok. Gente, como é que é uma reprodução sexuada num animal desse que não se movimenta? Tem macho, tem fêmea? Não, não tem macho e não tem fêmea. No caso aqui, vocês estão olhando aqui esse esquema, nós temos aqui duas esponjas adultas, tá? Essa esponja aqui, ela vai liberar os espermatozoides. Olha só, sendo liberado na água. Essa esponja aqui, ela vai ter o óvulo. Então, o espermatozoide vai ser liberado na água. E esse espermatozoide, ele vai penetrar nessa outra esponja e vai fecundar esse óvulo. Acontecendo aí a junção dos gametas, que é próprio da reprodução sexuada. Após a fecundação, gente, haverá a liberação de uma larva. Essa larva ela vai ficar flutuando na água, ela vai ser levada, ela vai se movimentar, vai chegar um determinado momento que ela vai cair no substrato, né? Ela caiu aqui, e caindo essa larva é que se dará origem a uma nova esponja. Então, veja só a reprodução como é interessante no caso desses animais. Então, uma reprodução sexuada. Por que é uma reprodução sexuada? Porque tem a presença de gametas, do óvulo e do espermatozoide. Vamos em frente. E também a esponja se reproduz na forma assexuada, ou seja, uma reprodução que não tem gameta. Não há presença de óvulo, não há presença do espermatozoide. No caso, o tipo de reprodução assexuada que a esponja vai fazer é do tipo brotamento.
como é que vai ser? Então, nós temos aqui a esponja, tá? Nota que vai crescer um broto, né? Chama-se de broto, essa protuberância aqui que vai nascer na esponja. Esse broto, turma, ele vai cair aqui, ó. E esse broto caindo é que dará origem a uma nova esponja. Então, a reprodução do tipo assexuada. Não teve óvulo, não teve espermatozoide aí. Então, a reprodução sem gametas, tá? Então, se eu perguntar numa avaliação quais são os dois tipos de reprodução da esponja, então você vai dizer que é do tipo sexuado e do tipo assexuada. Assexuada do tipo brotamento. E aqui nós estamos vendo uma outra forma de reprodução assexuada, que é a regeneração. A regeneração é porque se eu cortar qualquer parte da esponja, ela vai se desenvolver em novas esponjas. Olha aqui, ó, partes desagregadas da esponja. Ó, vejam várias partezinhas. E cada partezinha dessa formou uma nova esponja. Por quê? Porque a esponja, gente, é só célula. Então, animais que são simples, que apresentam apenas células, elas têm um alto poder de regeneração. Então, a esponja ela tem esse poder de regeneração. Então, um outro tipo de reprodução também, tá? E aí nós vamos ver um pouco da importância. Por que é importante estudar esses animais? O que eles fazem no ambiente? Qual é o papel que eles desempenham? Bom, aqui nós temos, primeiro, servem de habitat, ou seja, servem de local, de moradia para muitas algas e diversos animais. Então, alguns animais vivem dentro da esponja. A gente tem esponjas gigantescas, esponjas que um mergulhador pode ficar lá dentro, tá? Tem esponjas de vários tamanhos, desde pequenas até as extremamente grandes. Então, esses animais eles podem ser moradia para muitos animais marinhos. Outra importância é que são fontes de alimento para muitas espécies de peixes, né? Algumas espécies de peixes podem usar como alimento as esponjas, ok? Então, turma, essa é a esponja, tá? É uma revisão para que vocês possam estar estudando, porque nós vamos fazer uma avaliação sobre este conteúdo. Teremos outras aulas do reino animal, tá? Que nós iremos estar revisando. Esse vídeo vai estar disponível também no Google Classroom, para quando você quiser estar assistindo essa aula, você pode estar assistindo. Eu gostaria que vocês estivessem fazendo comentários lá mesmo, naquela parte de comentários do Google Classroom, fazendo perguntas, fazendo algum comentário, gente. Esses comentários eu vou estar observando. Quem fizer esses comentários vai ganhar uns pontinhos extras, tá? Pode fazer pergunta, o que você não entendeu, o que você entendeu, o que você achou interessante, tá? Sobre esses animais, ok? Então, a aula fica por aqui e até a próxima.